Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos. A palavra que eu quero trazer para nosso momento inicial está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Capítulo 9, os versículos 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Queridos, uma das ênfases que a gente está dando durante essa semana para quem recebe nossas mensagens no WhatsApp é com relação às nossas amizades. Com quem nós convivemos? De que forma nossas amizades nos impactam? Nos aproximam de Deus ou nos afastam? Ananias recebe do Senhor uma missão: ir ao encontro de Saulo. Mas a sua reação, se a gente continuar lendo, né? Ele reage: Senhor, como assim? Esse cara está fazendo horrores para os cristãos, prendendo, castigando. Ele está vindo para cá com cartas, vai prender, cartas que autorizavam ele a prender cristãos. Mas o Senhor vem a ele: não tenha medo, esse já é meu. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Ananias foi enviado para impactar a vida de Paulo, para levar a vida de Paulo a um outro nível. O cara era um teólogo, o cara era um estudioso da religião, um religioso dedicadíssimo, mas faltava algo. Ele perseguia os cristãos, ele não acreditava em Jesus. Embora que esperasse o Messias, ele achava que não era o Messias. Mas Ananias foi até ele e impactou a vida de Paulo para que ele mudasse de vida, para que ele se tornasse um ser humano melhor. De uma pessoa, de um religioso, de um cara até influente entre os seus, se tornou um discípulo, um apóstolo dedicadíssimo, um homem extraordinário. De que forma as amizades, as pessoas que contigo convivem têm impactado a sua vida? E o detalhe é também, para mim e para você, de que forma nós temos impactado a vida daqueles que conosco convivem. Sejamos nós, Ananias, que impactem a vida dos outros no sentido de que eles possam avançar num nível mais próximo de Deus. Sejamos bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Vamos orar? Paizinho querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és Deus Todo-Poderoso. Estás no teu trono, governando, cuidando cada detalhe, cuidando cada um de teus filhos. Por mais que sejam milhares e milhares, teu cuidado está sobre cada um. Como bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, tu cuidas de nós. Por isso que nós te louvamos por esse cuidado, por essa presença. E prostrados diante de ti, nós pedimos perdão. Muitas vezes nós nos desgarramos, deixamos de ouvir, de obedecer à voz do bom pastor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos e nos ajuda a avançarmos, a melhorarmos. Quebranta nosso coração, Jesus,
para nos darmos conta do quanto precisamos melhorar, do quanto precisamos nos esforçar para andar segundo a tua vontade, como fizeste com a vida de Paulo. Impacte nossas vidas, envie para junto de nós pessoas preparadas por ti, capacitadas por ti para impactar em nossas vidas, e nos ajude a sermos Ananias na vida de outras pessoas, daqueles que conosco convivem, para que possamos ajudar e impactar essas vidas, para que se acheguem para pertinho de ti. Paizinho querido, acolha nossas orações e sobre nós envia teu Santo Espírito. Alimenta-nos pela tua palavra, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, seu Aparício, Dona Rosane, Jesus os abençoe. Luísa, boa noite. Família, Jesus os abençoe. Queridos, estamos chegando num período muito importante do ano cristão. É o Ano Novo. Domingo nós celebramos o Ano Novo. É o primeiro domingo do Advento, do novo ano litúrgico. Muitas de nossas igrejas, como a nossa Catedral Nacional, Paróquia do Espírito Santo, País, está celebrando a Semana da Virada, agora, durante essa semana. No sentido de que peguemos chaves, princípios, para que tenhamos um ano novo abençoado. E para nós cristãos ele acontece agora, a virada de ano é agora, né? Nós começamos um novo ano no calendário litúrgico. Mas nós aqui, como Paróquia Santa Semente, nós celebramos um pouquinho diferente. Nós vamos celebrar os 3 domingos do Advento, normalmente. Dia 3, 10, 17. Momentos importantes, com coroa do Advento, com a árvore de Natal, para que a gente reflita sobre a centralidade desse período, se prepare para celebrar com honra, com reverência o nascimento de nosso Mestre e nos prepare para a segunda vinda de Jesus. Ele nos disse que voltaria uma segunda vez. Eu e você somos chamados a nos prepararmos. Assim como a gente dá uma geral na casa, dá uma geral na nossa vida. Porque amanhã o Senhor pode estar chegando. Nós não sabemos quando Ele virá. Nós sabemos que Ele virá. Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele deixou essa promessa, Ele vai cumprir. Então estejamos nos preparando. Aproveitemos esse período do Advento para nos prepararmos. E claro, no dia 24, aí nós voltemos um pouquinho. Aí nós vamos celebrar, não nossa semana, porque são somente 2 dias, 2 noites e uma manhã, mas nós vamos ter nossa conferência da virada. Dia 22 e 23, às 20 horas, culto, nessa dinâmica da conferência da virada, para nós pegarmos princípios, chaves, para um novo ano abençoado, para que 2024 seja vivido plenamente na presença do Pai. Então, você não pode perder. 22, 23, às 20 horas. E no dia 24, véspera do Natal, 9 horas da manhã, nós vamos celebrar o culto de Natal. E vamos almoçar juntos, celebrar o Natal em família. Um momento muito precioso, como já tem sido tradição na igreja. A gente celebra o culto e depois almoça juntos, celebrando o Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o quanto esta data, o quanto a chegada dele, o nascimento dele, esse fato de que Jesus veio a nós, se fez um de nós, o quanto isso impacta nossas vidas, o quanto isso transforma nossas vidas. Então vamos celebrar esse tempo com reverência, já nos preparando para o 2024 cheio da presença do Senhor. Amém?
avancemos para a nossa última pregação da série A Igreja que Cresce. Nós já falamos aqui na dinâmica dos cultores, a igreja que cresce transmite o céu. A igreja que cresce é fundamentada em propósitos bíblicos. Relembra os propósitos? Adoração, missão, discipulado, comunhão, serviço. São bíblicos. Nós somos enviados a viver esses propósitos. A igreja que cresce nunca se desvia da visão. Não minha visão, não visão da igreja, mas visão de Deus. E Ele é que nos dá essa visão. Por isso nós temos que estar juntinhos do Pai, que Ele nos revela o que Ele espera de nós. Como igreja, nós somos enviados a ganhar almas, ganhar todos. O maior número possível de gente. Essa visão da igreja, ganhar almas para Cristo. E como nós somos parte da igreja, somos a igreja, essa é a nossa visão, alcançar todas as almas para Jesus. Então a gente não pode se desviar dessa. Então cada atividade, por isso que a gente faz até o galeto e coloca lá nas embalagens um versículo bíblico. É uma promoção com o fim de arrecadarmos fundos para o nosso sustento? Sim. Mas vamos mandar uma mensagem para essas pessoas? Quem sabe ela vai ler? Quem sabe essa seja a única passagem bíblica, o único versículo bíblico que ela leu. Essa é a nossa missão. Então, sim, toda a nossa dinâmica, nossa existência como igreja direcionada para a visão, ganhar almas para Jesus. E avancemos. Hoje o tema é a igreja que cresce abraça a missão. Então vamos lá para o texto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Boa noite, Gislaine. Boa noite, família. Boa noite, Dona Diva. Boa noite. Mais alguém se conecta conosco. Jesus abençoe. Pega Silva. Jesus abençoe. Abençoe vossos lares. Mateus, capítulo 28. É o finalzinho do Evangelho de Mateus. A partir do verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Assim diz a palavra de Deus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. A igreja que cresce abraça a missão. Isso também serve para o crente. A igreja saudável, ela cresce. Nós, como crentes, se essa nossa fé, se essa nossa crença é saudável, nós vamos crescer. Vamos estar sempre procurando aprender mais. Por isso que a gente vai aos cultos, por isso que a gente assiste uma live como essa, por isso que a gente lê a Bíblia, no sentido de aprender um pouquinho mais. E é fantástico como Deus se revela. Muitas vezes a gente relê o mesmo texto. Um texto como esse de Mateus 28 é um texto conhecidíssimo. Mas como é legal ler, reler, expor esse texto, a gente sempre aprende mais. Esse é o desejo de todo crente saudável. Ele vai buscar crescer, abraçar
A fé em Jesus significa abraçar também uma missão. Ele não nos chamou para transformar nossas vidas e para que nós ficássemos quietinhos. Realmente teve um contexto que ele operava alguns milagres e ele chegava e dizia assim, não espalhem, não contem para ninguém, porque não era a hora ainda. Mas, como nós vemos nesse texto, ele chega e diz, ide, fazei discípulos, ensinem a eles a guardar tudo o que vos tem ordenado. Chega nesse momento, ele envia, ele dá o comando para que se vá ao mundo. Então não basta eu somente crer. Eu creio, eu oro, alguns vão dizer, eu rezo de vez em quando, eu de vez em quando dou meu dízimo, minha contribuição para a igreja. Isso não basta. Ah, mas eu sou bom, eu não tenho pecados, isso também não basta. Jesus nos chama para sermos pessoas extraordinárias e não boazinhas. Extraordinárias no sentido de impactar vidas. Como nós citamos o exemplo de Ananias, que foi enviado a Paulo para impactar aquela vida, para levar aquela vida a um outro nível. Não para fazer volume, mas para impactar aquela vida. Então eu e você somos enviados para uma missão. Uma missão, um propósito que o próprio Senhor nos envia. Ele nos deu esse propósito. Isso dá sentido. Como é legal você compartilhar a palavra com alguém, você orar por alguém. E Deus é tão bondoso que Ele nos permite ver essas pessoas sendo transformadas. Muitas vezes a gente semeia, a gente ora, a gente fala de Jesus para muitas pessoas e elas não reagem. A gente não vê reação, a gente não vê mudança, a gente não vê transformação. É as mesmas pessoas com os mesmos problemas, a gente tenta dizer para elas, meu Deus, você está sofrendo por causa disso, é falta de Jesus. A solução é Jesus, a resposta é Jesus, o refúgio é Jesus, o beco que nos leva à saída é Jesus. Ele é o caminho. Não é um beco, mas é um caminho. Ele sempre tem e nos apresenta uma saída, por mais que nos pareça impossível diante de nós. Lamentavelmente, tem pessoas que não entregam sua vida a Jesus. Elas preferem acreditar nelas mesmas. Elas se negam a acreditar no Evangelho. Elas se negam a entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor. Se negam a buscar essa dinâmica de vida como igreja, em comunhão, buscando a presença de Deus, estudando a palavra, orando com os outros. Eu oro sozinho. Tudo bem, isso é importante, o Evangelho nos instrui. Jesus fazia isso, mas também estava na sinagoga, estava no templo. E assim a dinâmica da comunidade que avançou de Atos dos Apóstolos celebra da mesma forma, nas casas, no templo, ou seja, onde eles estavam glorificando. Aí os discípulos eram presos, eram jogados nas prisões, ali eles estavam louvando, bendizendo a Deus. Onde eles estavam glorificando a Deus, operava maravilhas entre eles e na vida deles. Você quer sua vida transformada? Entregue verdadeiramente sua vida a Jesus. E Ele te confia de não guardar essa fé para ti, mas ser um ganhador de almas, ser uma pessoa que impacta, que transforma outras vidas. Aquele que ora, um intercessor pelos teus conhecidos, teus amigos, para levar outros para Jesus. Um ganhador de almas, um pescador de homens, pescador de mulheres, pescadores de pessoas. Nossa missão é transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus. Por isso que eu comecei essa live citando Ananias, a missão que ele recebeu para colar em Paulo, o religioso,
o cara que era crânio na teologia, só que faltava entregar sua vida a Jesus. Ele foi derrubado do cavalo. Ele teve seu encontro com Jesus, o Cristo ressurreto. Mas ele precisava de alguém que chegasse juntinho dele e o discipulasse. E esse alguém foi Ananias. Eu e você precisamos fazer isso. Sermos esses agentes de transformação, agentes de Deus, promovendo transformação na vida das pessoas para que elas se tornem de pessoas comuns, passem a ser extraordinários discípulos de Jesus, como foi a vida de Paulo, como foi Paulo, o apóstolo. Avancemos pela trilha da missão. A trilha da missão é a seguinte: em primeiro lugar, a igreja abraça a missão quando obedece. Então nós sabemos que nós recebemos uma missão como igreja. Nós temos uma missão. Nós, como povo crente, como aqueles que creem em Jesus, temos uma missão. A igreja que abraça a missão, ela obedece. É uma palavra-chave. Aqueles homens, 11, mais algumas mulheres que caminhavam com eles, alguns dias tinham sido impactados de uma forma, quem sabe, nunca antes vista. A sua esperança estava em Jesus. A sua vida estava em Jesus. Eles largaram o que estavam fazendo e passaram a seguir a Jesus. Alguns o viam como um revolucionário, alguém que ia tomar o poder de Roma e ia reconstruir o reino de Israel. Ia se assentar no trono de Davi. Mas não era para esse tipo de governo que Jesus veio, que o Messias viria. Mas de repente, esse cara que era a referência, era o mestre, era o seu Senhor, morreu numa cruz. Quanta esperança por terra. Muitas vezes a gente fica assim, né? Mas agora que eu estou orando, agora que eu estou indo à igreja, me acontece isso, reverendo. Problemas acontecem. Nós somos impactados de diferentes maneiras. Mas Jesus vem a mim, assim como veio aquelas pessoas, vem a mim, vem a você e nos chama à vida. Erga a cabeça, siga em frente, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes de Jesus ir, antes de Jesus ser elevado, ele deixou um comando para eles obedecerem. Vão para o monte, lá na Galiléia, e me esperem lá. Veja o que o versículo 16 diz. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicar. Ele lhes deu o comando e eles obedeceram. Ele ainda não os enviou no sentido de agora vocês estão prontos, vão e falem as maravilhas do rei. Espere um pouco aí. No seu último encontro, ele lhes deu o comando. Ele lhes deu uma orientação. Fiquem reunidos aí. E sobre vós será derramado poder. E aí sim vocês serão minhas testemunhas. Eles obedeceram, eles fizeram exatamente como o Senhor lhes ordenara. Primeiro eles ficaram lá no monte, como o Senhor lhes ordenara. Obedeceram. Depois o Senhor lhes disse para esperarem mais um pouco. Ainda não era a hora de sair fazer discípulos. Esperem mais um pouco, porque será derramado sobre vocês o Espírito Santo. E aí sim. Aí eles rompem o medo, rompem todas as barreiras e saem ao mundo. Mas a chave é obediência. Eles obedeceram, foram empoderados, receberam autoridade e foram. Queridos, nós precisamos obedecer os mandamentos que Deus nos deu, que está na sua palavra. Não são algo assim, tipo, quem sabe, talvez eu obedeça. Deus não nos deu essa escolha. Deus ordenou que nós obedecêssemos os mandamentos. Obediência gera vida e vida em plenitude. Desobediência gera sofrimento,
morte, mas obediência gera vida. Então a igreja que abraça a missão, ela obedece. Assim, o crente, quando ele vive plenamente a sua fé, ele obedece aquilo que Deus lhes deu como comando, como ordem, conforme a palavra de Deus já talvez não faz parte. Nós dizemos sim e vivemos segundo aquilo que Jesus nos orientou. Avançando, a igreja abraça a missão quando identifica o rei e o adora. Domingo nós celebramos o domingo do Cristo Rei. O último domingo do calendário cristão, nós celebramos e nos prostramos diante do Cristo Rei. E foi um culto belíssimo, a igreja adorando ao rei, prostrada diante do rei. Adorar é expressar afeto, admiração, submissão. Por isso que a gente não adora qualquer coisa. Aliás, devemos nos cuidar a quem nós temos adorado, diante do que a gente tem se prostrado. Deus é Deus ciumento. Veja o seu mandamento. Mateus 22, o versículo 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o primeiro e grande mandamento. Então veja, ó. De todo o coração é conexão emocional. De toda a alma é conexão espiritual. De todo o entendimento é culto racional, inteligente, consciente. Por isso que nós lemos, estudamos a palavra, buscamos crescer em sabedoria diante do Senhor. Não é uma coisa qualquer, não é de qualquer jeito. Amor a Deus sobre todas as coisas. Somente a Ele eu presto culto. Somente diante dele eu me prostro e adoro, porque Ele é Deus. Em terceiro lugar, a igreja é empoderada a cumprir a missão porque Jesus se aproxima dela. Essa é uma palavra-chave. A igreja é empoderada. Assim a minha, a sua vida são empoderadas quando Jesus se faz presente nela. Sem Jesus, a igreja é vazia, é deserta. Ela pode ser um belo templo, um enorme de um templo, daquele estilo neogótico, né? Daqueles antigos templos, ou uma igreja moderna do nosso tempo, não importa. Mas se ela não tiver Jesus, ela pode ter os melhores pregadores, a melhor equipe de louvor, líderes de diferentes ministérios, mas tudo isso fica sem vida se Jesus não estiver do lado dela. Ela perde força, ela perde sentido, ela perde relevância. A igreja é empoderada para cumprir a missão do ID e alcançar vidas para Jesus quando Ele está em nossa vida. Ele precisa ser a nossa referência, a referência para a nossa vida. Uma das afirmações que Jesus fala a seu respeito é: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o início e o fim. Assim, Ele deve estar presente na minha vida em cada detalhe de minha vida. Nosso princípio está nele, nós fomos criados por Ele. E se fomos criados por Ele, nossa vida só ganha sentido quando estiver juntinha dele, quando Ele estiver presente. Sem Ele, nossa vida se torna vazia, porque Ele é Senhor, autor da vida. E todas as coisas procedem para o seu fim, e esse fim está em Jesus. Veja os versículos 18 e 19a. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E lá no finalzinho ele vai dizer: eis que estou convosco. Ele não nos deixa sozinhos nessa missão. Ele se achega, e no momento que ele se achega, ele empodera aqueles homens
que estavam com medo, estavam decepcionados, estavam tristes. Eles foram impactados por aquela presença que os levou a um nível de maturidade espiritual elevado. Eles entregaram verdadeiro, eles compreenderam o que ele estava dizendo e passaram a viver plenamente o Evangelho. A trilha da missão da igreja é obediência e adoração. Mas o final é de tirar o fôlego. Jesus se aproxima. Lembra a dinâmica do Advento? Nós teremos uma série de pregações especiais. Quando ele vier, quando ele chegar, nós precisamos refletir sobre isso. Porque ele disse que viria uma segunda vez. Então, tem desafios hoje, tem lutas hoje, eu enfrento problemas, as armadilhas, as ciladas que o inimigo coloca diante de mim. Mas lembre-se, o final é de tirar o fôlego. Jesus está voltando. E essa volta pode ser amanhã. Por isso eu não posso descuidar, eu preciso estar firme no Senhor. Eu preciso estar firme na fé, buscando, me alimentando espiritualmente, se fazendo presente nos cultos, assistindo lives como essa, os estudos bíblicos. Amanhã temos o nosso encontro na casa, né? Tem essa possibilidade de você também acolher um encontro de oração na sua casa. Quer dizer, precisamos também ter o nosso quarto de guerra, nossa oração, eu e Deus, nosso momento de leitura da palavra, nosso devocional. Já fazendo a propaganda, o ano está terminando, nosso devocional aí está chegando também no fim. Nós já encomendamos, Dona Rosane estava aí, ou está aí, já fez a encomenda para a gente. Você já vai fazendo pedido, temos um número limitado, é claro. Então já vai fazendo o seu pedido, reservando o seu devocional 2024, para nós buscarmos e nos achegarmos mais a Jesus. Muito bem, gente. Que essa palavra, queridos, se multiplique a 100 por 1 no seu coração. A igreja cresce, assim o crente cresce quando nós estamos na presença do Senhor. A nossa referência é Jesus. Nossa referência é o Senhor. Então, reveja essa sequência de cultos que a gente ministrou, pregações. A igreja que cresce transmite a cultura do céu, é fundamentada nos propósitos bíblicos, nunca se desvia da visão, abraça a missão. Estude. E, acima de tudo, diga seu sim a Jesus e permita que Ele impacte, transforme sua vida. Amém? Olha só, pessoal de Erechim, tá faceiro. Agora me mandaram a foto da pequena Maria Alice visitando os vovô, a vovó e o vovô. Bênção, que Jesus abençoe essa família. Daqui uns dias a gente vai aí para celebrar o primeiro aninho dessa baixinha, celebrar um culto aí com esse povo de Deus. Vamos orar, queridos, com as intenções, com a alegria da vovó Celina e do vovô Pandolfo, também com as intenções que cada um traz em seu coração. Vamos celebrar o Senhor Jesus? Converse com Ele. Abra teu coração e permita que Ele possa acessar o seu coração no sentido de transformar, impactar, gerar vida e vida em plenitude. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti, te adorando, te glorificando. Tu és Senhor, Tu és Deus. E nós te louvamos, porque Tu se importas conosco. Tu se importou com Paulo, aquele religioso fanático. Mas Tu foste ao seu encontro, chamaste uma vida nova, confiaste a Ele um propósito para a vida dele, propósito de te servir. Assim nós também nos alegramos porque
nós também podemos ser. E nós somos alvo desse teu amor. Venha a nós, Senhor, impacte nossas vidas com teu amor, com a tua misericórdia. Quebrante nosso coração para que possamos nos dar conta do propósito que tu nos confias e abraçar essa missão que confias a cada um de nós como teus filhos, que confias a nós como igreja, como família de Deus. Venha a nós, Jesus, quebrando nosso coração e nos ajude a irmos para um outro nível de maturidade espiritual, de estarmos na tua presença, mais juntinhos de ti. Paizinho querido, nós desejamos mais da tua presença, do teu toque transformador e curador sobre nossas vidas. E também, Jesus, nós oramos por nossos queridos. Lembramos de nossos queridos que precisam, que clamam por teu toque curador, por tua bênção, a bênção da saúde. Nós lembramos aqui Camila, Éder, Leomar, Amarindo, Lucimar, Vilmar, Nelly, Edenilson, Leandro de Vargas, Rogério, Zumira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto. Venha, Jesus, sobre cada um dos filhos. Nélida, cuida, abençoa, opera a cura. Ernesto, cuida, Senhor, de cada um desses teus filhos. Derrama sobre eles a tua bênção, a bênção da saúde, para que eles superem sua enfermidade, recebam o teu milagre sobre sua vida e te sirvam, te glorifiquem com alegria, glorifiquem com sua vida. Pai amado, nós entregamos tudo que somos, tudo que temos nas tuas mãos. Cuida de nós, cuida de nossa família, de nossos lares. Nós clamamos, ó Pai, encha nossos lares da tua presença, tua santa presença. Porque onde a tua santa presença se faz manifesta, o inimigo não tem vez. Todas as possíveis armadilhas caem por terra. Venha a nós, Senhor, impacta, transforma nossas vidas para podermos te honrar, glorificar o teu santo nome. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos diante de ti. Unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, domingo, primeiro domingo do Advento, vamos celebrar juntos, vamos estar juntos na presença do Pai, nos preparando para celebrar com reverência o nascimento do Senhor e assim nos preparando também para a sua segunda vinda. O Senhor virá e Ele vem logo. Precisamos estar preparados como soldados que estão preparados ao comando, ao chamado do general. Amém? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.